Tranquilo, prazer estar participando aí do seu programa, Lidio. Maravilha. Que joia, prazer é nosso. Diego, vamos começar pelo princípio. Em que momento a poesia entrou na tua vida? Cara, isso a gente sempre é meio confuso a gente pontuar assim, mas já na infância eu tinha interesse, eu gostava muito de música brasileira, né? Uhum. Escutava Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, gostava muito das letras, né? E também na escola, alguns estímulos assim também. Mas acho que a ponto de fazer, pensar poesia, elaborar poesia, escrever poesia a sério mesmo, foi a partir da adolescência. Acho que como sempre é, né? Sim, A partir sim, lá sim. dos 12, 15 anos, eu estava esboçando os primeiros rascunhos, os primeiros poemas e tal. Ou aquilo que mais tarde viria a ser um poema, né? Uhum. Mas certamente, assim, através das coisas que eu escutava na infância e com algum estímulo escolar, assim, nas relações de escola e tal, a partir dali eu comecei a pensar isso mais a sério, assim, como algo que eu pudesse trabalhar até fora da escola. As leituras também vieram a partir da adolescência, começando a pensar a forma do texto, do poema, né? Comecei esboçando crônicas, assim, para depois dar uma forma final já tendendo a um poema mesmo, né? Pois Então é, dá pra pensar que foi entre infância e adolescência mesmo, acho que como sempre começa tudo, né? certo, certo. E o interessante de falar em música popular brasileira, lendo o teu livro, o Cada Coisa, em alguns momentos eu senti um pouco de música, até quase como se fosse uma letra de música em algum dos teus poemas, né? E dessa época aí, quais foram os autores? Houve algum autor em especial que te deu uma base mais sólida? Nas primeiras leituras, assim, a gente começa sempre com os modernos, né? Que são aqueles textos mais despojados, né? Com um apelo comunicativo, assim. Eu poderia destacar aí, por exemplo, o Manuel Bandeira e o Drummond, né? Que são duas referências importantes. Mas também, justamente, os autores que flertaram com a letra de música, assim. Eu penso muito, eu não faço essa distinção, assim, que hoje é até um pouco já resolvida, né? O que é o texto de letra, o que vai virar canção, ou então a letra que vai, o texto que foi feito para o livro, né? Eu nunca, para mim essas duas coisas eram sempre muito próximas, assim, né? Eu escutava as letras como quem lê poemas, eu tinha muita atenção na letra, né? Sempre ficava ligado nos encartes, aquilo como se fosse páginas de livro mesmo. Mas dá para pensar, por exemplo, poetas da canção mesmo, né? A gente pode pensar como o Ali Salomão, né, o Aldir Blanc também, que tem a letra pensada já, mas tem vida própria na página. Muita coisa, mas por exemplo, os autores dos anos 70, por exemplo, né? A gente pensa muito na Cristina César, no Chacal, né, o Francisco Alvim, esses autores que também flertaram com a contracultura no Brasil e que também não ficaram só escrevendo livros de poesia, mas letras de canções também, foram importantes. Mas digamos que o Bandeira tenha sido o principal, assim, que reuniu tudo a princípio, numa primeira leitura, um primeiro interesse, né? Ele eu acho que eu destacaria com certeza. Pois é, Diego, inclusive uma das epígrafes do teu livro é do Manuel Bandeira e ele destaca que a poesia desponta onde menos se espera. Justamente. Funciona assim contigo? Pois é aquela coisa, né? Eu quando ministro os filmes literários também eu falo, né? A poesia existe muito fora do poema também, né? Uhum. Porque se a gente pensar o poema enquanto algo solene, algo que conforta, já é uma ideia de poesia já um pouco assimilada, né? A gente pode pensar que a poesia, que a linguagem poética está nas ruas, está nos cartazes, nos outdoors, na linguagem das pessoas, né? Até na fala da criança mesmo, quando está adquirindo a linguagem, faz aquelas associações livres. Então, eu sempre penso uma forma criativa para o texto, independente do gênero, né? Eu vou pensar o poema na sua pureza, né? A ideia é justamente misturar um pouco esses gêneros. Eu sou muito influenciado também pela prosa, né? Os contos também, os contos da Clarice, os contos do Caio, né? As coisas do Sérgio Santana. Então, a ideia é não pensar um poema que seja exatamente a ideia já previsível do poema, né? Mas justamente um exercício de linguagem que pode misturar os canais, as linguagens podem ficar misturadas, né? Quando o Bandeira fala que pode estar numa tabuleta, né? Que ele fala Isso.
Essa é a ideia, quer dizer, é a linguagem, né? É a explosão da linguagem, independente de onde ela parta, né? A poesia é um pouco isso também, no sentido de dar uma espécie de choque no leitor, né? E aí que tá, Uhum. pode estar no o poema do Bandeira clássico, né? Poema tirado de uma de jornal, né? Que esse Uhum. é conhecido, quer dizer, a poesia está onde menos se espera mesmo. Não vamos pensar o poema naquilo onde convencionalmente o poema mora, né? Vamos tentar alargar um pouco esse horizonte da palavra poética mesmo, né? Da linguagem poética. E aí mora na rua, nos anúncios, nas conversas, nos bares, quer dizer, na comunicação mesmo aberta, né? Eu penso um pouco a poesia dessa forma. E aí, nesse sentido, poesia todas as escolas mesmo, né? Quer dizer, poesia romântica, poesia com uma pegada irônica, enfim, nesse sentido. É, A poesia moderna um pouco alargou esses horizontes, né? Tirou a poesia do altar, como eu costumo falar, né? sim, Da sim, sim. solenidade mesmo. Então, acho que até para ela ter um apelo comunicativo e real mesmo, ela tem que dar conta dessa linguagem contemporânea, dessa velocidade mesmo, né? Então, nesse sentido que eu acho que essa relação com Bandeira é importante. Até a própria teoria da poesia, o Bandeira contribuiu muito com isso, né? Pensou a poesia de forma livre mesmo, olhar com olhos livres, né? Nesse sentido. Pois é. E lendo o teu livro a gente percebe uma variedade de gêneros. Tem haikais, tem poesias que se aproximam do texto, né, da prosa poética, algumas que até a gente pode, eu pelo menos posso chamar de concretas. Essa diversificação foi proposital ou ela surgiu naturalmente? Não, aí que tá, as minhas influências são bem variadas, assim. Eu posso talvez fazer pontuar a minha escrita a partir das conquistas da linguagem abertas pelo que a gente chamou de modernismo, né? Acho que não existe mais um caminho só para a poesia, né? Nesse sentido de tentar explorar todas as possibilidades do discurso, inclusive a forma visual também, né? Uhum. Dá até para pensar o código não verbal também como uma possibilidade de poesia, né? Eu penso muito a poesia, enquanto forma era muito mais ligado a uma arte plástica do que propriamente literatura, né? Uma vez que tu inaugura um outro organismo de linguagem, né? Uma outra possibilidade de discurso que às vezes até não é a movida pela lógica, pela compreensão imediata. O fato de ter um trânsito entre as formas de poesia justamente para não ficar viciado numa só dicção, num só formato, quer dizer, explorar a possibilidade de comunicação poética de todos os sentidos, todas essas aberturas. A ponto que o poema às vezes está ligado à prosa, ligado a uma forma mais experimental. Eu tento, na medida do possível, trabalhar essas várias possibilidades de apresentação do poema, enquanto forma e discurso também, né? Tem ali uma parte do livro que é só poemas em prosa, textos breves, assim, né? Mas onde não tem a forma do verso, né? Quer dizer, não existe poema colocado como verso, como prosa, né? Tem algumas possibilidades de discurso onde aparece mais a forma visual também. Então, esses caminhos abertos pela possibilidade da palavra, né? Da palavra criativa mesmo, eu tentei explorar. Até para não ficar um pouco muito repetitivo, né? Alguns aspectos. A gente nunca consegue não ser tão assim repetido, a gente acaba sempre um pouco preso ao próprio estilo, né? Mas a ideia é tentar uma variedade de discursos e formas também para apresentação do texto, né, do poema do livro. Diego Petrarca, no teu livro Cada Coisa, o leitor percebe no sumário que são poesias que vão de um período extenso, de 2005 a 2012. A gente pode chamar de coletânea? O que eu fiz assim, a partir eu fui sempre reunindo mini livros, né? Na verdade, se pensar assim, esse livro Cada Coisa, ele reúne cinco projetos de livros diferentes, assim, né? Mas como eles não ficaram na extensão de um livro, eu acabei reunindo. Não diria que é uma coletânea, mas eu acho que são séries individuais, assim. Dentro do livro tem 5 partes e essas partes são individuais, assim, elas acabam em si mesmas, assim. Agora, não diria que é coletânea, assim, embora tenha um período aí de que 5, 6 anos, 7 anos, não exatamente coletânea, mas são possibilidades assim, são séries individuais dentro do livro. Assim. O leitor pode ler de trás para frente, partir ali do 29, partir ali do Palavra Uma. Não coletânea, mas eu acho que são projetos assim, quer dizer, que acabam dividindo o livro, né? Mas não exatamente coletânea. Assim. Eles foram colocados numa ordem cronológica, porém isso não é uma necessidade para o leitor, não? Exatamente. Até a maneira minha de ver um pouco da evolução do texto nesse período, né?
digamos que é uma fase, assim, eu posso pensar que ali está uma espécie de fase, assim, quando eu pensei um pouco já a poesia, uma tentativa, uma certa maturidade do discurso, assim, acho que pensei, pô, a partir de 2005, 2006, acho que a partir daí tem algo que eu possa considerar pronto, entendeu? Agora, fiz questão de colocar coisas recentes também, feitas agora, entre 2010 e 2012, que é a última parte do livro, fiz questão de ter esse discurso de agora mesmo, né? Essa discussão no momento presente mesmo, para também não ficar tão isolado assim, a um determinado período, né? Eu acho que fiz questão de colocar poemas mais recentes para dar essa pegada agora mais presente, né, do discurso de agora, que eu estou pensando agora, nesse aspecto também. Né? Muito bem. E o lançamento deste teu livro acontece no próximo dia 8. Isso, dia 8 de agosto, vai ser a partir das 20h30, no Rap Club de Kerouac, que é um bar bacana, que rola música também, e a partir das 8h30, dia 8 de agosto. Aí o pessoal está convidado. A ideia é deixar o microfone aberto, fazer a leitura de textos e apresentações de pessoas, vai ter uma música de fundo também, MPB. A ideia é que não seja assim tão solene o lançamento, tem outras atividades, acontecendo enquanto o livro é lançado. Né? Que legal. Diego Petrarca, para a gente terminar essa conversa aqui, eu vou pedir para leres uma das tuas poesias. Certo. Bom, vou ler aqui uma do período mais recente, chamado Ele Permanecia, que diz o seguinte: repleto de tesouras plantadas no jardim de casa, o lugar de perfumes e outras rosas estouradas, do mesmo modo repartidas ao lado dos hábitos plásticos, que perturbavam as malícias indizíveis e impertinentes daquelas horas estranhas, descartáveis e impraticáveis. Ele permanecia. E permanecendo e acendo uma espécie de aceno, aos poucos recaído, impedido o grau das exigências. Palidez esverdeada, às vezes desastrosamente disfarçadas, os retalhos amigáveis simulados, disparados vez por outra. E de lá de cima da janela do prédio, de novo no 9º andar, ele permanecia. Sua condição coincidia com a escolha distraída, o carnaval na televisão e a bobagem das conversas intermináveis. Falar só por falar, com receio de que o silêncio prevalecesse. Encostado em suas pálpebras ardidas de fumaça e fuga, sem a mínima possibilidade de prevenção e ainda com a timidez tinindo, ele permanecia. Este é o Diego Petrarca lendo uma poesia que aparece em seu livro Cada Coisa. O volume da editora Multifoco tem 102 páginas e preço sugerido de R$30. Relembrando, o lançamento será realizado na próxima quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, no Kerouac Rock Pub, que fica ali na Joaquim Nabuco 381. E este é o Tons e Letras, aqui na FM Cultura de Porto Alegre. Letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Vamos ouvir agora mais uma faixa do disco Tons e Semitons.